orássemos. Amém. Graças a Deus, amém? Amém. Eu estava aí no banco pensando, né? Nós estamos no mês de setembro amarelo, né? É o mês de prevenção do suicídio. E é triste, irmãos. É triste quando alguém se suicida. Tem grandes psicólogos que estudam, psiquiatras que estudam a questão do suicídio. E chegam à conclusão de que uma pessoa, ao tirar a sua própria vida, é porque está sentindo uma dor muito forte, muito profunda, uma dor mais forte do que tirar a própria vida. Então, nós não podemos condenar uma pessoa pelo fato dela suicidar-se. Suicídio não é algo correto, nós sabemos disso. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. O professor de educação moral e cívica no primário, no ginásio, né? Logo nas primeiras séries do ginásio, ele dizia que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, que a nossa vida pertence a Deus. Mas só quem passa pela dor que sabe, né? A dor do suicídio. Trabalhei como voluntário durante um bom tempo no Centro de Valorização da Vida. E é um trabalho de prevenção do suicídio. E ali nós tínhamos muitas terapias, participávamos de muitos treinamentos, né, com psicólogos, com profissionais. E livros também que lemos, né? Carl Rogers, Franz Victor Rudel, grandes escritores de temas, quando nós nos preparamos para aconselhar pessoas que são suicidas em potencial. E lidar, né, com situações da dor que uma pessoa pode sentir, mesmo que ela não chegue ao suicídio. Mas o que leva uma pessoa ao suicídio, então, é entender a pessoa, né? Então, é o aconselhamento não diretivo, o aconselhamento centrado na pessoa. E o CVV nasceu lá na Inglaterra. Foi um pastor que fundou. Através de uma entrevista, uma pessoa sentou numa cadeira, começou a conversar com o pastor e ele simplesmente olhava e não dizia nada a não ser concordar com aquilo que a pessoa estava dizendo. Não concordar no sentido de, mas tentar apoiar, entender o que a pessoa estava dizendo. E ele quase nem falava nada. Depois a pessoa levantou e agradeceu a ele e falou: olha, obrigado, o senhor me ajudou a resolver o meu problema. E às vezes, irmãos, as pessoas precisam ter alguém que as ouça. É isso que a sociedade do mundo hoje está vivendo, um mundo de isolacionismo, onde cada um vive em si mesmado, dentro de si mesmo, esquecendo do outro. Nós temos que entender o outro, ouvir o outro, estar ao lado do outro, socorrer o outro. A Bíblia diz que nós devemos socorrer aos santos nas suas necessidades. E não somente os santos, mas todos, né? Jesus Cristo disse assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. E assim nós temos que ser uma igreja que proclame a vida, que proclame a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde social, ouvindo o outro, entendendo o outro, ajudando o outro, socorrendo aqueles que precisam. Assim temos que ser, viver para o outro.
uma empatia, é entender o outro, é sentir a dor da outra pessoa. Estamos também no mês de setembro, no mês da independência, né? No dia 7 de setembro hoje. Estamos no mês que está chegando, irmãos, a primavera, né? Quando você sai pelas ruas, você começa a ver aquelas árvores, aqueles ipês amarelos e outras tonalidades. Que coisa linda, irmãos! Que coisa linda, né? Você sai agora e vê aquelas floradas tão lindas na cidade, né? Tão lindas. E as amoras também já estão, né? Tem um pé de amora gigante, irmãos, cheio de frutinhas já verdes lá, se preparando. É uma árvore muito grande, produz muita amora. Nós estamos no dia 7 de setembro, uma data em que se comemora a independência do Brasil, desde 1822. Os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi aproximadamente 50 anos antes do Brasil. Deixamos um regime de colônia, né, de Portugal, éramos uma colônia portuguesa. Por isso que nós falamos o português. Passamos a ser uma monarquia, regida por um imperador, Dom Pedro I. O grito do Brasil foi por um grito de liberdade. E nós, antes, em nossa natureza pecaminosa, éramos escravos do pecado. E em Cristo nós somos libertos. Por isso eu convido você para abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 6, leremos do versículo 4 até o versículo de número 11, que diz assim, Romanos, você tem a sua Bíblia, ou aí no seu celular você pode acompanhar então, Romanos capítulo 6, de 4 a 11, que diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que como pecado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, que, de acordo com o texto, de acordo com o contexto da palavra, quando a Bíblia diz, se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Nós, irmãos, a Bíblia fala que os cristãos dormem no Senhor, não é isso? Dormem. A morte, ela não tem
mais força em nossas vidas. Eu creio que quando nós morremos, já passamos por um processo automático de ressurreição, que é vamos caminhar lá para o seio de Abraão, vamos caminhar para a presença do Senhor Jesus Cristo, porque estaremos em um estado intermediário entre esta vida e a vida futura, quando o Senhor voltar e os mortos em Cristo ressuscitarem, né? Nós, os mortos em Cristo, tivermos um novo corpo aqui na terra. E se não morrermos, a Bíblia diz que seremos arrebatados para sempre, não conheceremos a morte, estaremos para sempre com o Senhor. É isso que diz a escatologia, né? Sobre a volta de Cristo, né? Sobre o retorno do Senhor. E o texto, irmãos, e o tema do sermão é vivendo em novidade de vida. Vivendo em novidade de vida. Por causa do pecado, irmãos, a Bíblia diz: estáis mortos em vossos delitos e pecados, né? Jesus Cristo fala, o texto da palavra de Deus nos diz que o que acontece? A natureza pecaminosa é uma natureza que faz com que nós sejamos separados de Deus, né? Jeremias diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas Cristo nos uniu, Cristo nos fez novas criaturas. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vivemos em novidade, tudo é novo. Isaías diz uma coisa nova e agora. O que é novidade, irmãos? É novidade no sentido de viver algo diferente. O pecado tem aquele sentido de morte, de apatia, de indiferença, de tristeza, de alienação. Mas a graça do Senhor faz com que nós entendamos o significado da vida em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Somos a semelhança de Cristo. Então, a novidade de vida tem que ser vivida agora. Temos que começar a viver agora. E a vida cristã é um exercício pleno, diário. A cada momento, temos que crescer espiritualmente. Infelizmente, muitos crentes estagnaram. Muitos crentes vivem, irmãos, no primeiro amor, no saudosismo do primeiro amor. Mas nós temos que entender que as coisas velhas já passaram e temos que viver em novidade de vida. E o texto está dizendo que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Cristo levou o nosso pecado lá na cruz. Em Cristo nós somos libertos, irmãos. Pela fé passamos da morte para a vida. Vida plena. Vida completa. Jesus Cristo disse à mulher samaritana: rios de água viva fluirão do seu interior. O Senhor quer que você viva em rios de água viva. Nos tornamos novas criaturas, mesmo com uma natureza pecaminosa. Somos pecadores, mas redimidos por Jesus, mas justificados pela fé, mas purificados pelo sangue do Cordeiro. E temos sede de Deus, temos fome de Deus. John Piper, ele diz que o verdadeiro jejum é fome de Deus, é ter fome da palavra. Irmãos, um ambiente que eu amo muito, sem a idolatria da palavra, nada disso,
Mas um ambiente que eu tenho um amor muito grande é o meu escritório. É quando eu entro no meu escritório. Quando eu vejo ali os meus livros, quando eu posso estar ali naquele meu silêncio, eu vejo aquele ambiente. E eu, pela minha natureza etérea, irmãos, às vezes eu quero ler muitos livros de uma vez, então eu vou enchendo. Eu tenho duas mesas, a mesa do computador e a mesa do escritório. Eu vou fazendo uma seleção de livros, começo a ler, paro esse, começo a ler aquele, paro aquele, volto para aquele outro e assim por diante. Porque, irmãos, a gente precisa de alimento. Não somente o pão de cada dia, não somente o alimento na nossa mesa, a refeição diária, mas precisamos da palavra. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar. Nós somos sepultados com Cristo em sua morte pelo batismo. O batismo é esse símbolo. A Bíblia diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo é o sinal visível de uma graça invisível. Que já era uma frase usada na igreja primitiva: signos visibili gratia invisibili. Assim como o sacramento da ceia do Senhor. É um sinal visível. Nós podemos ver o pão e podemos ver o cálice. E diante, irmãos, da participação da ceia do Senhor, nós temos assim um momento de comunhão com os irmãos, de compartilhamento daquilo que cremos que é o Senhor. Ele disse: este é o meu corpo que é dado por amor a vós. E ele diz: fazer isto em memória de mim. Nós estamos estudando os dons do Espírito. E tem o ministério hipominético do Espírito, que é a hipominese. Nós temos a anamnese e temos a hipominese. A anamnese, irmãos, é lembrar-se das coisas, é ter uma memória, é uma ação de lembrança. A hipominese é trazer à memória as coisas antigas, é atualizar aquilo que aconteceu antes, acontecer hoje. É trazer à memória presente aquilo que foi lá no passado. É fazer uma interligação, uma sinergia do passado com o presente. Isso é a hipominese. E quem interage através da hipominese, que é essa memória, irmãos, é o Espírito Santo, que atualiza a palavra, que atualiza a liturgia, que atualiza, irmãos, o momento da comunhão nos nossos corações, e renova a nossa mente, e renova o nosso espírito, e renova as nossas intenções. Fomos sepultados com Cristo em sua morte pelo batismo, e a ceia do Senhor, ele diz: faz isto em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado por amor a vós. Literalmente, irmãos, através de um simbolismo, mas literalmente de uma forma espiritual, somos parte do corpo de Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor. Por isso, sofremos as dores de Jesus Cristo, mas também sofremos as glórias da sua ressurreição. Fomos sepultados com Cristo em sua morte pelo batismo. O batismo representa para nós, então, essa regeneração. Representa esse simbolismo de nova vida. Nós temos 2 sacramentos. A igreja protestante só adota 2. A igreja católica são 7 sacramentos, mas nós temos 2. A ceia do Senhor e o batismo. São 2 ordenanças de Jesus. A ceia do Senhor e o batismo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte,
certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, diz o texto da palavra. Segundo ponto, nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído. Sim, para que o corpo do pecado já não tenha mais poder sobre as nossas vidas. Por isso fomos transformados pela fé, pela graça do Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Somos pecadores? Sim, continuamos pecadores, mas, irmãos, com a consciência de que Jesus Cristo é aquele que nos libertou, é o nosso intercessor, é o nosso mediador. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso mediador, e só há um mediador. A Bíblia diz só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador. Nós não temos que ir pedir nada para ninguém, além de Jesus Cristo. Apenas o Senhor. É a Bíblia que diz, irmãos. Ninguém pode nos mediar. Nós vamos diretamente, nos adentramos aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando nos aproximamos, irmãos, mesmo no culto, na liturgia do culto, quando nós fazemos a confissão de pecados, ou quando nós estamos nas nossas devocionais, ou nos nossos momentos de oração, vem a consciência de que erramos, de que falhamos e pedimos perdão a Deus. Mesmo o inimigo que sorrateiramente tenta nos atacar, tenta nos derrubar, tenta muitas vezes nos impedir de estar na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz: o maligno não me toca. Quando você está diante do Senhor, ele foge, ele desaparece. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Terceiro ponto. Em Cristo somos novas criaturas. Em Cristo alcançamos a ressurreição e agora temos a vida para Deus. Assim, da mesma forma, quando nos casamos, quando nós colocamos uma aliança nas nossas mãos, essa aliança é o símbolo da perfeição, é o símbolo da fidelidade, é o símbolo de que estaremos com a pessoa, o nosso cônjuge, até o final da nossa vida. É uma aliança, irmãos. É um pacto. A palavra hebraica que traduz a palavra aliança significa a palavra beit. Aliança que o Senhor fez com Moisés, a aliança que o Senhor fez com Israel, a aliança que o Senhor fez era uma aliança profética. Ele já havia determinado e profetizado através de Abraão esse pacto. E hoje nós estamos diante de um pacto, que é a ceia do Senhor. Por isso, irmãos, a novidade de vida gera em nossos corações o desejo de viver, de a cada dia fazer com que as coisas se tornem novas. Sonhos, objetivos, ideais, eles nunca morrem, porque estamos em Jesus, estamos em Cristo. Se uma coisa não deu certo, outra dará certo. O missionário que nós trabalhamos durante vários anos, Bill Metz, ele dizia assim: o homem fecha uma porta, Deus abre 5 portas. Então nós precisamos entender os caminhos do Senhor. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Então é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Algo novo. Nesse 7 de setembro, esse dia da independência, né? Que o Brasil hoje completa 203 anos de independência.
203 anos. Os Estados Unidos completaram 249 anos de independência. A independência dos Estados Unidos aconteceu no dia 4 de julho de 1776, através de George Washington. E nós estamos perto, né? 50 anos de diferença. Né? Claro que os americanos tiveram uma imigração com pessoas mais preparadas. Vieram muitos protestantes, irlandeses, mudaram, ingleses mudaram para o novo mundo, né? Trouxeram as suas famílias, trouxeram recursos, e ali então começaram a plantar um novo país, uma nova história, 50 anos antes de nós. E a nossa independência foi numa época difícil ainda, onde nós tínhamos poucos recursos e éramos muito dependentes de Portugal, e perdemos também muitas riquezas para Portugal, né? Muito ouro brasileiro foi levado para Portugal. Perdemos, mas ganhamos em uma terra tão produtiva, irmãos. O Brasil é a 10ª economia mundial, um dos maiores exportadores de soja do planeta, um dos maiores produtores e exportadores de proteína animal, um dos maiores produtores de extrativismo mineral. Uma terra abençoada, muito abençoada. Conclusão: viva na liberdade de filho de Deus. Nós somos livres para viver na liberdade, nesta novidade de vida em Cristo Jesus. Renove a sua vida, reconsagre o teu coração, os teus ideais, os teus objetivos. Não olhe para o passado, vamos olhar daqui para frente. Esquecendo as coisas que para trás ficam, seguindo para que estão diante de mim, diz Paulo, sigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Viva em novidade, viva a vida plena, meu irmão. Vida em abundância. Jesus falou assim lá em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Viva o Evangelho todos os dias. Deixa a religiosidade de lado. A religiosidade, irmãos, cristaliza o indivíduo, escraviza a pessoa a mitos, a coisas passadas. Mas o Evangelho, irmãos, são boas novas, é algo novo, boas novas, é novidade de vida. Viva o Evangelho todos os dias, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Viva intensamente, em novidade de vida. Em novidade de vida. E esse texto é claro. Irmãos, que texto maravilhoso, né? Esse texto de Romanos 6 fala exatamente sobre essa novidade de vida. Em Romanos 8:37, nós temos essa expressão também, que diz assim: mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que lindo, que palavra maravilhosa, né? Esse texto, os textos de Romanos, né?
Romanos foi um dos livros mais escritos e mais comentados no mundo, irmãos. Romanos é chamado de o Evangelho de Paulo. Sabiam? Esse livro é fantástico. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos, mas esse livro tem um destaque, né? Calvino fez um comentário, versículo por versículo, desse livro de Romanos, no seu comentário do Novo Testamento completo. Ele também faz um comentário versículo por versículo. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a mim também. Todos nós. Diante dessa palavra do Senhor. Deste desafio. Eu convido você agora, nesse momento, a participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido, que é dado por amor a vós. Fazem isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo mandamento no meu sangue. O sangue da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que bebermos, em memória de mim. E a ceia do Senhor, irmãos, que é chamado também de Eucaristia, né? É um momento da graça, né? Um momento da graça do Senhor, e a gratidão que temos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E nós vamos orar. Feche seus olhos no seu lugar aí, onde você está. Nós vamos agradecer ao Senhor por podermos participar da ceia do Senhor, por este privilégio de poder participar da ceia do Senhor, em todos os lugares onde estão sendo ministrados a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Todos os que estiverem participando, onde estiverem, estão na bênção do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então, agradecendo. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor, porque ela nos renova, porque ela nos traz à memória este fato tão importante, que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, por amor a nós. E Ele disse, fazer isto em memória de mim. Obrigado, Pai. Te damos graças por este momento em que celebramos a vida em Cristo, através do sacrifício do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos presbíteros a nos ajudarem na entrega dos elementos da ceia. Você vai participar, você pode se colocar em pé, participar conosco.